Fala galera da Fundac, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa aula de questões. Antes de começarmos aqui a aula, vou te apresentar aqui o nosso curso, certo? Curso aqui da parte específica. Olha só, nosso curso aqui de conhecimentos específicos para o concurso da Fundac, certo? Com todas as aulas da parte específica. Tem aqui Estatuto, né, o ECA, tem aqui, ó, Conanda, tem aqui Sinase, certo? Todas a parte, né, gente, o conteúdo programático aí do edital já está aqui, ó, lei complementar, certo? Plano decenal de atendimento da Paraíba e de bônus ainda tem aqui, ó, aulas de direitos humanos, tá certo? Então você que deseja adquirir o curso, valor promocional por apenas R$ 97, tá certo? Em até 12 vezes de R$ 9,70. Sem mais delongas, vamos aí para a aula de questões. Na tela, olha só, o Sinase, instituído pela Lei 12.594 de 2012, refere-se ao... Vamos lá. Primeiro, algumas observações aqui a respeito do Sinase. Pessoal, a lei ela é voltada para a aplicação das medidas socioeducativas. Professor, esta lei aqui, ela é para a criança? Não. Esta lei aqui, ela é somente para ao adolescente. Ó, adolescente. Professor, por quê? Somente para o adolescente e a criança não. Adolescente, né? Sabe por quê, gente? Porque essa lei aqui, ela regulamenta a execução das medidas socioeducativas. E as medidas socioeducativa, ó, eu aplico somente aos adolescentes. Professor, como assim significa que a criança, quando praticar o ato infracional, vai ficar impune? Não é isso. Para a criança existe uma outra medida, é chamada medida de proteção, que está elencada lá no artigo 101 do ECA. Já ao adolescente se aplica as medidas socioeducativas, que estão elencadas lá no artigo 112 do ECA, tá certo? Quem quiser revisar, olha só, o artigo 112 do ECA, estão as medidas socioeducativas. Pessoal, olha só, é importante também falar isso aqui, tá certo? Criança, eu considero criança, deixa eu botar aqui em cima, com a outra cor, tá certo? Eu considero criança a pessoa de 0 a 12 anos incompleto. Criança é a pessoa de 0 a 12 anos incompleto. Sabe por quê? A partir do momento que completa 12 anos, é considerado adolescente. O adolescente, ele tem a idade de 12 anos, olha só, de 12 anos a 18 anos. Também incompleto, né? Porque a partir do momento em que ele completa 18 anos, é maior de idade, né? Já não está mais sujeito a praticar ato infracional. Agora, pode ser punido por ato infracional, mesmo maior de 18 anos? Pode. A aplicação da medida, ela vai levar em conta o momento em que foi praticado os fatos e não o momento da idade daquele sujeito, daquele indivíduo. Então, ele mesmo completando 18 anos, ele pode ser punido, sim, com uma medida socioeducativa. Tá bom, gente? Eu posso aplicar, por exemplo, uma internação a uma pessoa que tem ali 18, 19, 20, agora 21 anos, já não posso mais, porque 21 é o limite, tá certo? Quando ele completa 21 anos, ele vai ser liberado. É chamada liberdade compulsória ou desinternação. Então, se a pessoa praticou um ato infracional com 17 anos, mesmo que ele complete 18, 19, 20 anos, ainda pode ser aplicado aquela medida, tá certo? Então, o Sinase, ele vai cuidar apenas do adolescente, porque ele vai regulamentar a execução das medidas socioeducativas. Então, a lei do Sinase é a lei que cuida, né, pessoal? É o Sistema Nacional, né, de Atendimento Socioeducativo. Então, ó, o gabarito aqui, letra D, né? O Sinase é o Sistema Nacional
de Atendimento Socioeducativo. É as siglas, ó, SINASE, tá certo? Então, ó, Sistema de Informação e Acompanhamento do Socioeducativo, não. Sistema Integrado de Atenção ao Socioeducando, poderia até ser, né? Mas não é, tá certo? Gabarito aqui, portanto, letra D. Né? A criança, a gente aplica as medidas de proteção, tá certo? Ao adolescente, as medidas socioeducativas. Professor, quais são as medidas socioeducativas? Vamos combinar, vou colocar aqui do lado, certo? Deixa eu colocar aqui uma cor, bora usar aqui um azul, né? Eu vou colocar aqui do lado, ó. Pessoal, vamos lá. Quais são as medidas socioeducativas que são aplicadas ao adolescente? Tem um mnemônico muito bom para você lembrar. É só você colocar assim, ó. Encontre o lápis. Ó, encontre o lápis. Tá certo? É um mnemônico bacana, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Para não confundir. É um mnemônico bacana para que você consiga lembrar, né, das medidas. Por exemplo, o O refere-se à obrigação de reparar o dano. Aí você vai ver que a palavra lápis, né, ela forma as medidas socioeducativas. Então o O de obrigação de reparar o dano. O L é a liberdade assistida. O A de advertência. O P de prestação de serviço à comunidade. O I é a mais grave, a internação. E o S é a liberdade é a semi-liberdade, né? A medida de semi-liberdade. Pessoal, essas duas últimas aqui, internação, tanto a internação quanto a semi-liberdade, olha só, elas têm aí a restrição da liberdade, tá certo? Agora, obrigação de reparar o dano, liberdade assistida, advertência e a prestação de serviço à comunidade são medidas, olha só, são medidas de meio aberto, né? São medidas, ó, em que é cumprido no meio aberto, beleza? Então, estão aqui as medidas socioeducativas, tranquilos? Ó, a fundamentação, artigo 1º, né? Artigo 1º. Esta lei institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE, e regulamenta a execução das medidas, né? Ou seja, as medidas socioeducativas destinadas ao adolescente que pratique ato infracional, tá certo? Então, esse é o objetivo do SINASE, regulamentar a execução das medidas socioeducativas. A gente vai ver que cada uma dessas medidas aqui que a gente colocou, ó, obrigação de reparar o dano, liberdade assistida, advertência, prestação de serviço à comunidade, internação e semi-liberdade, existe uma forma de execução. Existe uma forma de serem executadas, beleza? Vamos embora. Segunda questão aí na tela. Segundo as disposições contidas na Lei 12.594, SINASE, as medidas socioeducativas têm como objetivo. Então, veremos agora quais são os objetivos, né, da medida ou da aplicação das medidas socioeducativas. Letra A. A integração social do adolescente e a garantia de seus direitos individuais e sociais por meio do cumprimento do seu plano individual de atendimento. Pessoal, tá perfeito, viu? A letra A, ó, tem que ter o plano individual, tá certo? O plano individual de atendimento, tá certo? Professor, toda medida quando é aplicada tem um plano individual de atendimento? Não, nem todas. A gente vai ver, por exemplo, que para advertência, ó, no caso de advertência, e também no caso de obrigação de reparar o dano, não tem necessidade de ser efetuado um plano individual de atendimento, tá certo? O plano individual de atendimento, PIA, ele é feito, né, pessoal, elaborado a partir do momento em que o adolescente ele ingressa no plano ou no programa, né, no programa ali de aplicação da medida, tá certo? São programas que são feitos, tá certo, por meio da entidade. A entidade é a pessoa jurídica de direito público ou privado que vai recepcionar o adolescente e ingressar no programa.
Tá bom, gente? Cada medida socioeducativa, com exceção da advertência e da obrigação de reparar o dano, possui um programa, tá certo? Esse programa é em apoio com a família, em apoio com a sociedade, para que o adolescente ele cumpra ali, né, a medida socioeducativa e atinja a finalidade de reeducar aquele adolescente, tá bom? Temos também aqui, ó, medidas com prazo de 15 dias, a exemplo da liberdade assistida e também da prestação de serviço à comunidade. Essas daqui, a partir da entrada do adolescente no programa, o plano tem que ser elaborado com 15 dias, e essas que possuem a restrição da liberdade, como a semi-liberdade ou a internação, deve ser elaborado esse plano individual com 45 dias. Aí no plano vai ter lá os objetivos que devem ser atingidos, os resultados, tá certo? Um parecer ali pela equipe técnica, tudo isso tem que ser apresentado posteriormente ao MP, tá certo? Então me parece que a alternativa correta é a letra A, mas vamos ver as outras. A inclusão da família do adolescente na responsabilização das consequências patrimoniais. Peraí, o objetivo da aplicação das medidas é essa, né? É a inclusão da família na responsabilização. Não, vou responsabilizar a família? Não, gente, isso aí não tem nada a ver. Reconhecimento jurídico legal do crime primeiro. O adolescente não pratica crime, é ato infracional. A reparação do ato criminoso. Pessoal, ato infracional não é ato criminoso. O atendimento da vítima por profissionais que façam parte da rede de proteção e do sistema de garantias e direitos como estratégia. O atendimento da vítima não tem ligação com a aplicação das medidas. Então, mais correta aqui a letra A.